Jacob nació agarrando qué de Esaú? ¿Qué estaba agarrando? ¿Cómo se dice en español? Hermanos bolivianos, por favor, me ayuden. Talón. ¿Talón? Talón, sí, talón. Sí. Gracias, mi querido hermano Aaron. Talón. Ekev significa talón, pero também tem outros significados, pero principalmente talón, ¿ya? Y de ahí viene el nombre Jacob. Jacob porque nació agarrando el talón de Esaú. Estou empezando nuestra clase hablando de la Liá porque está conectada com a classe. Rashi, em seu comentário del Midrash Tahuma 1, disse assim sobre a palavra Ekev, porque empieza a parashá, Vechaya Ekev Tishmehu. E como resultado de ustedes guardarem estas leis, estas brachot, e cuidarem de cumprir, Hashem, tu Deus, vai manter usted e el pacto, la brit, e la bondade que ele é jurado a tus padres. Mira como está conectado com toda a nossa classe. Por quê? Rashi disse assim, em hebreu, Ekev, que é talão, significa literalmente talão, que está ensinando a Torá acá? Se você tem atenção a los mandamentos leves, a los mandamentos que são como el talão, que estão ali abaixo, que uno quase não dá muita importância, que não são os grandes mandamentos, las grandes mitzvah, disse el Eterno, que estes mandamentos pequenos são el talão. E esta parashá habla de brachot. Que brachot? Brachot para a água. Quais são as brachot que podemos falar que são talão e as brachot que podemos falar que são como cabeça, são mais grandes? Brit Milá é um mandamento importantíssimo e muito grande, não vê? É uma mitzvah muito grande. Pero quais são os mandamentos que uno pode deixar passar ou pode entrar de maneira automática em ela? La brachá para a água. Quem hace brachá para a água, para a gaseosa, para comer, se não cuida de seu coração, a vez vai ser Baruch Tamanai amém. Não vê? E la parashá Ekev está falando de isso, de las brachot que uno já empieza a tratar como se fuera, não, já está natural. E que hace a pessoa não dá atenção a estas brachot. E Rashi disse, quem não dá atenção a las brachot que parecem ser as mais comuns, não tem espaço em el mundo venidero. Por quê? Porque está tratando aquilo que pensa ser o mais leve de qualquer maneira. E aí entramos a la classe para falar de Kavod Chachav. Que é Kavod Chachav? Já falei a vocês. Quem se recuerda pode falar? Honor a quem merece honor, algo assim, não? Casi. Isso. Honor, Kavod Chachav. A Jabino. Isso, honor al rabino, honor aquele que te alimenta com Torá, que por supuesto é o rabino. Então, qual é a importância de aprender isso? Principalmente, por quê? Quantos de acá frequentaram a yeshiva por lo menos 4 anos? Levanta as mãos. Uma yeshiva judia tradicional. Nadie, não vê? Quantos acá já entraram na sinagoga judia autêntica, com um minyan de mais de 20 homens, 30 homens, com mais de 1 ou 2 rabinos, e miraram como se porta a comunidade delante de los rabinos? Levanta as mãos. Então, como muitos não sabem o que é isso, necessita conhecer por quê? Porque muitos querem estar em mesmo espaço que o rabino para aprender Torá do rabino. Então, por isso, eu que sou só um maestro, só um moré, não posso deixar que mis amados hermanos e mis amadas hermanas que são como eu, esté delante. Hermanos, o que quero que compreendas é o seguinte, imagina. Digamos que nós acá, todos nós ganhamos um regalo do governo boliviano, que é muito difícil, para irmos todos à França, a Paris, a Inglaterra, a comer com o rei. Que necessitamos nós saber para comer em la corte real inglesa? Eu ayer quase comprei um livro sobre estas coisas. Ética, etiqueta de mesa, de como comer, onde vai o copo, o vaso, o prato, que cuchillo uso, não vê?
Quando estamos delante de um Talmid Chacham, de um rabino qualquer, e estou falando de judaísmo, André, eu não concordo, para mim parece isso que é, como é a palavra que tu me ensinado? Espera. Adulação? Não, não é adulação. Agora tu se olvida, vou falar a outra. É que Nati ele não quer que eu use a palavra antiga, quer me ha ensinado na nova palavra. Ali. Vou usar a outra. Em espanhol. Ya. Uno puede pensar que todo eso es capricho. Es un Adulador. es un adulador. Está enseñando a los otros a ser aduladores y todo más. Está bien, puede pensar así. Porque yo no estoy acá para convencer la puerta que ela está equivocada. Yo pienso, está bien, no hay problema. Yo no voy a perder mi tiempo con una puerta que no compreende aquilo que está en la Torá. La Parashá, quando el Mística se levanta, quando el Mística es levantado, dice que antes que el Mística se levante, Moshe salía de la Ohed Moshe, de la tienda de Moshe, de la tienda de reunião, e quando Moshe saía com Yehoshua, todo Israel se levantava quando o maestro passava por el acampamento. Desde aí, de esta passagem da Bíblia, de este hecho que passava com Moshe, nós como judíos aprendemos a ter respeito por maestros de Torá, Talmid Chacham e pessoas maiores de 70 anos que são justas, disse la Alahá, ele Yakult Yosef, el Shulchan Aruch e Oredea. Não é qualquer pessoa maior. Então, estou ensinando a vocês a doutrina de nosso povo. Está claro que estou falando para continuar? Ou alguém pensa, não, tenho uma dúvida, não sei. Graças, meus irmãos, graças. Adulador ou obsequioso? Obsequioso ou adulador? Esse é obsequioso, esse é adulador. Está bem. Estou ensinando judaísmo. Então, qual é a importância de aprender as alahot? Temos alahá para Shabbat, alahá para Nidá, quando a mulher está em seu período, alahá para Mikve, alahá para Brit Milá, alahá para comer halot. Temos alahot para muitas coisas, não é? E aprendemos esse Shabbat que esse é o princípio, o segundo princípio do mandamento bíblico de Talmud Torá. E temos alahá para nos portarmos um com o outro, entre estudantes de Yeshivá, Yeshivot, há muitas alahot para estudantes de Yeshivot. E há alahá para o aluno, o discípulo e o maestro. E como vamos receber um rabino que tem seu semihá, que conseguiu aí desde os Estados Unidos, porque foi feito o exame, lhe perguntaram muitas coisas que nós outros temos que estudar muito para ligar ali. Temos que conhecer as alahot sobre Kavod Chachav. Kavod Chachav é honor a quem tem honor. E isso disse a Brit Hadashah. E disse el Taná, que a quem tem honor, tem que se dar honor. Já hablei a vocês e vuelvo a falar. Há um filósofo, depois vocês podem buscar em el Google, já se chama Leibniz. É um gênio alemão, que disse: quem elogia a outro de maneira moderada, só lhe está dando ao outro e mostrando às pessoas como sua alma é mesquina, é pobre, é uma alma medíocre. Não sei se é essa palavra em espanhol, medíocre. Procure para mim, mãe. Medíocre. Está bem, não é? Medíocre. Isso. Por quê? Porque Leibniz diz, quando se hace um elogio a uma pessoa, tem que ser completo, tem que ser lleno, tem que ser de verdade. E de onde aprendemos isso na Bíblia também? Quando ele panadeiro vai falar de Yosef Hatzadik, ele não hace elogio completo a Yosef, só lhe disse, havia um hebreu aí, escravo, que é interpretado ele sonho. Mira, Yosef é quitado sua alma de la angústia. Yosef Hatzadik, José. E ele deveria falar, conheci um homem justo, conheci um homem que tem temor a Deus, que o Espírito de Deus está sobre ele e me ha interpretado, faraó. El sueño quando tu me has suelto de aquilo que passou em tu cumpleaños. Então, acá estamos aprendendo a ser adultos e não ninhos, principalmente como judíos e judias. Então, qual é a importância de respeitar rabino? A pergunta pode ser,
considerada por la declaração que está em el Talmud, tratado Masechet Nidá 31a, que ensina que há 3 socios em la criação em la criança de uma persona: el papá, la mamá e Kadosh Baruch Hu, santo bendito seja ele, Deus. Donde entonces entraria el Rabino esta cuenta? Donde entra? Dice el Talmud Tratado Masechet Nidá 31a. La respuesta está en una comprensión más profunda aún del papel de Rabino en la vida de cada persona. Conforme nosotros sabemos que está en Masechet Bava Metzia, donde se afirma que el respeto al Rabino supera, está bien, hermanos bolivianos, solo me confirmen, supera el respeto a los papás, dice nuestra tradición, a los papás de una persona. Y puede parecer sorprendente, hermanos, ya que el papá es responsable por traer a la persona a este mundo. Pero como enseñé a ustedes en un Shabbat, si está tu rabino y tu papá en la cárcel, ¿quién tiene que retirar primero de la cárcel si tiene el dinero para cancelar la cuenta para salir? Dice los sabios, primero tu rabino, después tu papá, porque ahí entra el Talmud Bava Metzia, que dice: el rabino es aquel que te enseña a Torá, proporcionando no apenas una nueva perspectiva sobre el mundo, pero también direccionando la persona al Olam Rabá, al mundo venidero. O sea, enquanto el papá físico, yo Andrei, ha traído mis niñas y mi niño para este mundo, el rabino de ellas y de mi hijo está llevando su alma al mundo venidero, a Olam Rabá. Entonces, por eso nuestros sabios dicen, ¿quién merece más respeto y honor? El rabino, porque el cuerpo se va a degradar, los gusanos van a comer, pero la alma se va a revivir, resucitar. ¿Y quién te ha llevado al mundo venidero? Quem te ha levado al mundo venidero a través de las enseñanzas, porque Brit Hadashah disse, quem vai escuchar el evangelho se não há quem predique? Ah, não, pero eu tenho a Bíblia, eu tenho aí Brit Hadashah, não me importa que tenha um líder, um pastor, um cura, um rabino para me ensinar. Ah, sim? Então vai aprender Torá, Bíblia por osmose. Vai pôr a Bíblia assim, já, tenho o conhecimento. Não, Hashem disse, necessita de maestros. Yitro, disse a Moshe, necessita de maestros para ensinar contigo. E assim é o caminho do justo. Então, a grandeza da Torá, tanto em este mundo quanto em el próximo, eleva o papel del rabino. Está bem? Me compreenderam o que disse? Graças, irmão Yosef, irmão... Ah, Elda também está aí, minha irmã Elda e irmão Yehoshua. Então, eleva o papel del rabino a uma dimensão espiritual única, a partir de las alajot del kibud aven. ¿Qué es kibud aven? Son alajot de respecto a los papás. Hay alajot sobre el quinto mandamiento, como se dá honor al papá. Ya he dado una clase para mis hermanos brasileiros sobre eso. Hasta el hermano mayor, quando não está el papá, la alajá dice, es como si fuera tu papá. Entonces dê honor a él como si fuera tu propio papá. ¿Por qué? Porque Dios envió a él primero que tú. Y es él el primogénito de tu papá. Entonces dentro de la alajá de Kibud Aben, que son alajot para respecto a los papás, entra el hermano mayor, entra el suegro, entra el esposo de tu mamá, que no es tu papá. Y todo eso tenemos una... Hermanos, eu he dado uma classe de 4 horas sobre o quinto mandamento. A irmã Yehoshua estava lá. Solo de alajot sobre honor a papai e mamá. Que não é solo como nós miramos aí. Porque muitos vêm de uma religião que diz assim, honor a papai e mamá. E listo. E não te diz como. ¿No ve? Pero nosotros somos el pueblo de la Torá y que Romanos dice, a quien pertenece el culto. Y tenemos todas esas enseñanzas. Entonces, a partir de las alajot de honor al papá, aprendemos también sobre Kabod Hahav. Kabod Hahav es honor al rabino. El Yakut Yosef, que ustedes conocen muy bien, Baruch Hashem por eso, va a hablar ampliamente de este tema y voy a usar él hoy día. Destacando la necesidad, haciendo destaque de la necesidad de un honor mayor al rabino. Hasta mesmo mais que ao próprio papá. El Benishai também, Rabino Yosef de Bagdá, de bendita memória, que seus méritos nos dê muita Torá. Ele também ensina em Alahá Aleph que se uma pessoa tem um papá e tem também, e este é seu papá, também é seu rabino, mira que disse el Benishai, digamos que irmã Yehoshua
se volvió rabino. Bezerat Hashem se torna un rabino. Hermana Haron, hermano Yosef. Estoy dando el ejemplo que miro acá, ¿ya? Todos ustedes, para que no tengan celos. Pero digamos que hermano Yehoshua se volvió un rabino. ¿Cómo tiene que tratar Israel y Eliabe a su papá y a su mamá? Mira que dice Ben Ishai. A partir del momento que el papá es el rabino de los hijos ya no dicen mi papá, dice mi rabino. Porque el papel del rabino es mayor que el papel del papá. Entonces, como es la misma persona, eles vão se direccionar a esse papá que é su rabino como mi rabino. Ah, Andrei, não vai falar mais que é su papá? Por favor, hermanos. ¿Ya? Ustedes ya compreenden que sí, también puede hablar que es su papá. ¿Ya? Entonces, pero la halajá dice que le ame de su rabino, porque en respecto a la enseñanza de Torá, está por arriba de la crianza física. Hay muchos que hacen muchos hijos, da comida, cancela su escuela, su casa, y es eso. Ahora, ¿dónde está la grandeza? Está em ensinar Torá a los niños. E se um papá dá todo para este niño e também ensina Torá, melhor todavia, perfeito, que seja assim com todos vocês aqui. Estão compreendendo para onde estou indo sobre a questão de el tamanho de la imagen del rabino? Del rabino, não qualquer, não é, a ver, el papel del rabino eu digo como status. Hermanos, déjame ensinar algo a vocês. Hermana Vanessa está acá. Está aí, ¿no ve, hermana Vanessa? Oscar, es el amigo de hermano Yosef. Pensé que era hermana Vanessa. Es mi querido hermano Jair. Pero mira, hermana Vanessa fue a Estados Unidos. Está también, ¿no ve? No, yo sé que está aquí. Pensé que estaba ahí a tu lado, era ella. Pero ya he adoptado el hermano Jair como tu Habruta, ¿no? Habruta es aquel judío que estudia junto. Está muy bien, hermanos. Hagan isso, adoptem hermanos para ser su Habruta, para estudar contigo, ¿ya? Entonces, a hermana Vanessa foi a Estados Unidos, entrou na sinagoga Chabad. Estou ensinando como todos ustedes, inclusive a hermana Vanessa, tiene que estar delante de qualquer rabino. Não estou falando de nuestro rabino só. Qualquer rabino. Esta zalajot é para qualquer rabino. Andrei, não conosco esse rabino. Tenho que fazer isso? É melhor pecar por excesso que por falta. Isso diz o Talmud. Se não tienes certeza, é melhor cumprir, ser mais respeitoso com uma pessoa maior. Não sei se é judío, se é justo, não importa. Se levanta diante da pessoa maior. Porque eu disse que tem que se levantar para um maior, disse Lalahá, de 70 anos, que é justo, não vê? Pero quem vai saber quem é justo e quem não é? E aí Lalahá disse, qualquer maior que tenha cabelo branco, se levante diante dele. Não está falando para tu ter uma relação de amistade para descobrir se é justo. Você dá conta que estou falando? Então, isso serve para qualquer rabino, qualquer talmid jajam, ¿ya? Então, sigamos acá. El respecto al rabino, donde el ensinamento de Torá es el principal fuente de sabedoria para su aluno, porque uno solo aprende Torá y alajá si tiene un maestro. Hermanos, sentar y leer la alajá solo puedes hacer, pero hay cosas que tú necesitas de un maestro. Hermano Yehoshua ha hecho ahí los nudos de los tzitziot de sus hijos, pero tuvo que estudiar mucho para mirar eso y saber hacer eso. Y ahora el hermano Yehoshua no solo sabe la alajá para poner los tzitziot en el costumbre sefaradí, como también tiene la práctica. Então, se uno llega a la hermana Yehoshua y dice, ¿cuál es la alajá para poner los nudos del tzitziot de un sefaradí? Hermana Yehoshua não solo sabe, como também tem la prática. Vai falar a la persona, viene a mi casa que te ensino en la prática. ¿Quieres que te ensine como hacer? Então, para isso necessita de um maestro. Então, a enseñanza de um rabino, la Torá, é a fuente de sabedoria de um aluno. Ou seja, quem é a fuente de sabedoria de um aluno? É o rabino. E por isso requer um nível de reverência mais elevado que aquele que damos a outros rabinos. Que está falando el Ben Ishai? Está falando principalmente lo que vou falar a vocês acá hoje dia, mis queridos irmãos de la Kehilá Ohel Moshe, é em referência ao rabino principal de nós outros. A los rabinos que nos ensinam Torá, aqueles que nos ensinam Torá, aqueles que nos ensinam Alahá, aqueles que nos ensinam a caminhar com Torá, sem que nossos pés tropecem e caiamos. Ok? Está listo? Vou seguir. Então,
Esse respeito, não é apenas uma obrigação que vem de la Torá, de honor al próximo, pero uma expressão de respeito por la própria Torá. Se uno pensa que acá estamos ensinando a dar honor, e las alahot que vou ler acá, para muitos pode ser um problema. E não há problema, não tem problema, está aprendendo. Só tem que ser humilde para admitir, estou aprendendo, que isso eu não sabia. Pero muitos vão entender que todo este honor e esta alahá não é direcionado a la persona em si, é direcionado a la Torá que esta persona leva. Muitos acá, Bezerat Hashem, Beziata de Shimaya, Beshem Yeshua HaMashiach, vão poder comer um polho kosher, porque a Torá, a Bíblia de Deus, que está em la vida de Rabbi Yitzhak Natan, vai vir acá e com todo o conhecimento aláhico de Kashrut, vai fainear um polho, ou Bezerat Hashem, Beziata de Shimaya, um cordeiro. Então, nós estamos dando honor à la Torá de que está em este homem. É a Torá que se levanta de allá, vai vir um avião, ligar acá, e nós vamos dar honor à la Torá que leva ele. Me estão compreendendo? Então, esse é o ponto de las alahot de Kabod Hachav. Porque delante de Rabino, estamos dando honor a sua Torá. Estamos dando honor, Kabod, a Rabino, em la verdade, honor a Deus mesmo, a la presença de Deus. A Kadosh Baruch Hu, que está sobre este rabino, que nós temos como suposição que tem Torá. Não vê? A princípio não tem que pensar, é rabino, tenho que aplicar as alahot de Kavod Hachav. Pero não tenho certeza se é um rabino de verdade, não importa. Com o tempo, se tu descobriu que este rabino não é um rabino de verdade, e que estou falando sobre ser rabino de verdade, não é sobre semihá, não é de papel que estou falando de Mussar. Porque lá Alahá disse, Eliakut Yosef Yoredea, disse que um rabino pode ser formado em la Yeshiva de Yerushalayim, por Baba Sali. Pode receber su semihá del Maran, Rabi Obad Yosef, de bendita memória que seus méritos nos dê muita Torá. Pero se esse rabino não tem Mussar, é um rabino falso. Se é um rabino que não respeita seus alunos, que não respeita a outras pessoas, que está coqueteando com chicas por aí, la Alahá disse, não importa se recebeu la semihá, o documento de rabino, del tribunal de Jerusalém, la Alahá disse, é um rabino falso. Compreenderam? Pero para isso necessitamos de tempo. E eu tenho mais ou menos, quanto tempo já conhecemos o Rabino Yitzhak? Uns 5, 4 anos? Sim. 5 anos. E eu mirei o Rabino Yitzhak, e eu estive na sinagoga com ele muitas vezes. E eu sei os frutos do Rabino Yitzhak. Homem íntegro, que não quer se aproveitar de nada, poderia se aproveitar, irmãos. Há rabinos em Brasil que para ser Brit Milá, estão e não hace bem. E estou falando de rabinos, um rabino específico, que é Askenazi, ortodoxo, que hace a Brit Milá, e muitos de los britados por ele dizem, não está kosher, porque há piel aún. E vocês vão aprender hoje dia que se há piel, não é uma Brit Milá kosher. E cobra 10.000 bolivianos para fazer esse trabalho. E não hace uma inspeção de quem está fazendo. E Rabbi Yitzhak não. Rabbi Yitzhak é outra coisa. Então, que devemos entender? Este honor é a presença que está sobre o rabino. Então, agora, vamos entrar na Salahot para compreender a Salahot que diz, que hablam, como devemos nos portar delante de nosso rabino. Está bem nos portar, irmãos bolivianos? Graças. Nos portar delante de nossos rabinos, como devemos chamar a los rabinos. Rabino não é tu amigo, rabino não é mira aí, como eu e minha irmã Yehoshua, que somos amigos há 10 anos. Pero irmã Yehoshua, eu quito mi gorra para ele, lhe dou honor, porque a irmã Yehoshua e a irmã Erda, mesmo sendo meu amigo há 10 anos, eles têm consciência de que aqui somos amigos de Jacob. Não, agora somos os discípulos da sinagoga. E me tratam muito bem dentro da sinagoga, fora da sinagoga, quando o tema é a sinagoga. Então, nós devemos entender que os rabinos, não está falando de mim, de los rabinos, não são nossos amigos em que sentido? Não se habla de qualquer maneira. Assim como na universidade, creio que a doutora Alejandra está aqui com a irmã Haron. Irmãos, déjame hablar algo. Temos um amigo que se chama Sérgio.
Fuimos semana passada levar nossos ninhos para jogar com su niño. E ele é bucomaxilo, é cirurgião bucomaxilo. E é meu amigo de Yehoshua. Nós nos tratamos assim como homens, assim, sabe como é homem com amigo, não? É apodo e tudo mais. Pero cheguei em seu consultório e ele disse, doutor Sérgio, delante de todos. E ele me disse, não, que doutor, sou Sérgio. Não, doutor Sérgio. ¿Por quê? Porque está em tu trabalho. Acá não há madurez em respeito um por el outro. Então, vamos aprender como falar com nossos rabinos, como nos portar delante de sua presença. E também vamos falar da gravidade de se oponer ou debatir com o rabino. Lo que é comparado a uma pelea contra a própria presença de Deus. É tão sério que é isso dentro de nossa tradição judia. Hablar mal de rabino por sua espalda, pior todavia. Irmãos, pior todavia. Não se habla nem entre nós outros. Quanto mais não se habla mal de pastor, não se habla mal de cura, não se habla mal de rabino, não se habla mal de nenhum tipo de líder religioso, não se habla mal del brujo que está aí. Por quê? Porque é Lashon Hará. E Lashon Hará, Deus disse, Lashon Hará é Lashon Hará, não importa quem está direcionando. Quanto mais a rabino. E aí vamos entender e nos aprofundar na compreensão do verdadeiro respeito a um rabino, falando sobre sua conexão com a Torá e com Kadosh Baruch Hu. E também é importante, antes de entrarmos em las alahot, já tranquilos, vou entrar em las alahot, é importante também entender que há uma kavod para a rabanit del rabino, dentro da alahá. Hermanos, déjame ensinar algo a vocês, que vocês sabem. Se está o presidente de Bolívia delante de ti, ou se está a esposa do presidente, e o presidente saiu, não quero saber tua opinião política, se é esquerda, direita, comunista, capitalista, hinduísta, anista, qualquer ista. Só quero que tu compreenda intelectualmente. Se o presidente não está, está sua esposa, o presidente está. Porque a maneira que tu trata a esposa do presidente, está tratando a ele. E eu digo a vocês, irmãos, comigo, Andrei, Morei, Jacob, vocês podem ser broma, podem ser desrespeito, podem ser lachon hará, podem ser o que queira, pero com minha esposa não. Quer me sacar de minha seriedade, me quitar de minha seriedade e me deixar muito molesto, é tratar minha esposa com desonra, falta de respeito. A minhas hijas, se passou algo com minhas hijas, vai depender, pero minha esposa não, porque minha esposa sou eu. Então, o rabino tem toda esta kavod, não só ele, sua esposa também, a rabanit, e isso vamos aprender agora. Então, começando desde Yakult Yosef, Yakult Yosef, primeira Mishnah, diz assim, isso está em las leis sobre kavod Hachav, del Shulchan Aruch, ele Yakult Yosef sobre el Shulchan Aruch, Primeira Mishnah disse, é uma mitzvah positiva de la Torá, é um mandamento positivo de la Torá, ou seja, mitzvah de oraita, ou seja, de la Torá mesmo, que está lá por Moshe. Se levantar delante de um sábio. Se levantar, está bem? Se levantar? Levantar. Pararse? Sí, o levantarse. Graças. Delante de um sábio de Torá. Mesmo não sendo um maior de 70 anos, e mesmo não sendo um Rav. Mira, primeira alahot del Shulchan Aruch e del Yakult Yosef está falando de um Talmid Chacham, um estudioso de Torá, um sábio de Torá. Delante dele, não importa se é maior ou menor, não existe isso, porque não é a persona, é a Torá. Segunda Mishnah, el sábio que abriu mano, ou el rabino que abriu mano de su kavod, de su honor, su kavod é anulada. Ou seja, um rabino que disse, não necessita ser estas coisas, não necessita. La alahá disse, sua glória, su honor foi anulado. Por quê? Porque não é sobre ele, é sobre a Torá que ele leva. Ele está falando assim, não dê honor, então se a Torá que tem. E quem pode falar que não se pode dar honor à Torá? Nadie. Estão compreendendo o sentido de la graças? Então, não somente uma pessoa grande que em Torá pode abrir mano de su kavod, nem mesmo um estudioso de Torá sério, um Talmid Chacham, pode falar. Não necessita, não. O Shulchan Aruch está falando, e ele Yakult Yosef está falando, não. Aunque ele diga, tu parte tem que fazer. Porque, irmãos,
pense, vocês são muito inteligentes e já passado por isso. Se tu vai a uma tienda e mira uma pessoa sendo desonesta, não é porque todos ali entram e consigam hurtar algo que tu vai entrar e hurtar também, porque o dueño não mira. Tu tienes que hacer tu parte, não, eu não vou fazer isso, não vê? Eu tenho que ser ético por minha parte. Então, o Kavod Hahav também faz isso. Certeza que muitos rabinos vão falar, não necessita, não, tranquilo, não importa. Quantas vezes eu escutei de rabinos, não, você necessita. Eu disse, rabino, quer que está meu mérito delante de Deus? É meu mérito com Deus, são méritos para minha família. Não importa se tu disse que não. Vou seguir cumprindo o que disse la Alahá e la Torá. Terceira Mishnah. É permitido pedir a um sábio de Torá que haga bondade com ele. Como, por exemplo, emprestar, está bem? Emprestar dinheiro a ele, emprestar qualquer coisa, ou pedir que leve algo para ele, ou seja, ele sábio está estudando, ele rabino, e tu queres enviar um regalo, é permitido por Alahá. Isso não é ser, como se chama? Obsequioso. Isso é estar cumprindo a Torá. Está compreenderam, não é? Próximo alahot. Um sábio de Torá, um rabino, que abriu a mão dele, não, a ver. Um sábio de Torá que abriu a mão de desprezo a ele, não vale de nada, desprezo ainda conta. Um sábio de Torá, um rabino, que abriu a mão del desprezo está bem, me compreende, irmãos? Desprezar, del desprezo por ele, não vale para nada. El desprezo aún conta delante de Deus, está contando delante de Deus, pois é um desprezo a la Torá, ou seja, desrespeito mesmo, não tenho isso de, é só um ser humano, é só não sei o que, essas tonterias que muitas vezes nós outros que escutamos aí afuera em outras religiões. Não, sabe que? Não compreendeu as coisas, aún te falta muita madurez para compreender, e la Alahá está falando, mesmo que ele sabe, ou ele rabino, porque estamos falando de judaísmo, diga, não há problema, tranquilo, não necessita, lá Alahá está falando, está bem que o rabino ignorou o desprezo por ele, pero Deus não, porque o desprezo não é por la persona, é por la Torá que está dentro de la persona. Quando falaram contra Moshe. Isso. Não deu atenção, pero Deus não deixou Eu passar. te amo, perfeito. Escutaram o que disse Efrat? Moshe disse, não passa nada. Miriam e Aharon, não passa nada, tranquilo. Deus disse, ¿quê? Não, a ver, léame os três. A la tienda, ahora. E disse a Torá, ahora. Déjame hablar algo a ustedes. Moshe é um homem humilde. Não se importa com el desprezo por ele. Pero déjame hablar algo. Moshe é uma Torá que camina entre ustedes. Ustedes não sabem nem para como é um polho kosher, um polho no kosher, e estão desprezando a Moshe? Não? A ver, lepra, sará para Miriam, lepra para Harón. Não é possível porque está com o efod, com o peitoral de juízo. Pero depois que quitar o efod, murja, que vai morrer a Harón. Por quê? Porque mesmo que ele sabe de Torá, disse lá Alahá, ele oculte Yosef, despreze ou não se importe com o desprezo por si mesmo, Kadosh Baruch não. Listo? Pode seguir? Ya, está bem. Ya. Então, domingo hoje dia, não? Vamos para a próxima. Não, próximo. Estou saltando alguns, já? Escute, Mishnah número 12. É um mandamento se levantar-se delante de uma mulher sábia de Torá. Mira que está falando, ele é culto Yosef. Não é só o homem, é uma mulher também que é sábia de Torá. É um mandamento levantar-se delante de ela quando tu mira ela a primeira vez. Irmãos, não é que mirou o rabino, mirou a mulher sábia, mirou... Não. Não é visto nada aún, não é visto o rabino aún. É a primeira vez, chegou à sinagoga, aí e se assentou. É a primeira vez que vai mirar o rabino ou a mulher sábia ou a pessoa maior, como disse a Torá. Aí sim, disse a Torá, levanta-se, já? Depois, tranquilo, já está em contato com eles. Compreenderam? Porque também não quero que nada pense que é exército. Levanta, senta. Não. É só para que eu não compreenda, já? Assim como também delante de uma mulher maior de 70 anos. É uma alahá
y un mandamiento de la Torá. Es una mitzvah también para las mujeres, las alunas, que son obrigadas a se levantar respecto a su maestra, que ensina a Torá a ellas. Ah, pero yo sé, hay personas que piensan así, no, pero yo sé Torá. No importa si tú sabes Torá. Dios ha puesto hierarquía delante de nosotros. Y muchas veces nosotros pensamos que sabemos de todo. Hermanos, déjame hablar algo a ustedes. Con mucha humildad. Yo leo mucho de judaísmo, de Torá, de alajá, de no sé qué. Mucho, mucho. Eu vou ao banho e às vezes tenho que pedir perdão a Hashem porque estou lendo coisas de Torá. Então, não, perdão Hashem, não vou ler. Não, só mais um pouco. Não vou ler. Não vou ler. E digo a vocês, porque estou falando isso, eu não sei nem 10% que sabe o Rabino Itzhak, e o Rabino Emanuel, e o Rabino Eshayahu de judaísmo, de alajá, de Zohar, de Midrash, de Tarhumã. Nada. Então, uno não pode pensar, não, pero eu estudo. Para que vou escutar a ensinança de Rabino Itzhak? Sabe o que eu hago quando salgo de la sinagoga em Shabbat, quando estamos aí nós outros reunidos? Natiel está aqui, frate, não me vai deixar mentir. Eu vou ao YouTube e miro as prédicas de los rabinos del mesmo Shabbat. E muitas vezes os rabinos estão usando o mesmo livro que eu, irmã Yehoshua sabe. Estão ensinando a mesma coisa que estou ensinando, pero eu escuto até o final, porque são meus rabinos. Às vezes vai falar algo aí que eu não sei. Às vezes eu estou falando algo e é o rabino que está falando a mesma coisa, pero agora um rabino está falando. Estão compreendendo o que quero ensinar a mis amados irmãos e amadas irmãs? Isso nos hace humildes, irmãos. Isso nos hace mais humildes. E sabe que? Eu não sei todo. Esse é socrático. Sócrates disse, quando está diante de um que disse que sabe todo, está diante de um asno. Porque um que sabe todo não sabe nada. Agora, aquele que disse não sei nada, esse tem que escutar, porque é uma pessoa que até o fim de sua vida vai estar estudando. Próxima alajot. Seguindo a mesma alajot. É proibido a uma aluna chamar a maestra por seu próprio nome. Isso é alajá. Não se disse Hannah. As nossas rabanitas que vai ligar. Ah, Hannah, como foi tu via Hannah? Não, a ver. Rabanit, como está? Rabanit, como foi? Porque é uma maestra de Torá. Isso é humildade de nossa parte. Siga e disse, quando a maestra entra em um ambiente, a aluna que está, por exemplo, se uma maestra entra em um trufe ou em um bus e a estudante está sentada, tem que se levantar para que a maestra se assente em seu lugar. Assim como pessoas maiores. Não importa quem seja a pessoa maior. Se tu está em um bus e entrou na pessoa que é maior que tu, não importa se tem 40 anos, 50 anos. Dá tu assento para ela, porque somos Yehudim e damos testemunho em todo o que hacemos. Todo. Já? Próxima alajá. La mitzvah de levantar-se delante de... Não, isso não. A ver. Aqui esse desenho não passa para 2 metros, ok. Aí está. Mishnah 28. Já estou saltando porque é que era hablar de Brit Milá também. É uma transgressão muito grave de expressar sábios de Torá, Talmid Chacham, ou Haz Veshalom Lo Aleinu, odiar a los sábios. Ah, não me gusta isso de los sábios. Escute, para que compreenda. Se tu eres judío e judia, escute, vou falar a segunda vez. Se tu eres judío e judia e disse, eu odio a los sábios, é uma transgressão muito mala para ti. Agora, se tu não és judío nem judia, tu pode odiar hasta a mim mesmo, odiar al perro judío, a la perra judia, qualquer, não há nenhum problema, não há nenhuma transgressão em tu vida, porque tu não eres Israel, eres um gentil, então não há nenhum problema. Eu cansei de escutar isso de muitos, infelizmente, companheiros de trabalho que não são judios, que não, isso de judaísmo, de sábios, sabe o que? É um gentil. Agora, nós outros não. Então, por isso estou ensinando a alajá, para nós outros, judíos. É uma transgressão grave. E todo aquele que despreza os sábios da Torá, disse, el Zohar, não tem parte no mundo venidero. Por que não tem parte no mundo venidero? Aqueles que odiam os sábios. Porque como vai entrar no mundo venidero se não quer escutar aqueles que conhecem os caminhos para o mundo venidero? Como uno vai ter perdão de pecados se odia a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, Haz Veshalom Aleinu? É o mesmo princípio. Por isso Yeshua disse, não há perdão, porque só o Ruach HaKodesh convence uno que está pecando.
Y si tú odias, la única herramienta, voy a hablar herramienta, pero me comprende el ejemplo, ¿ya? Hazme shalom la ley, no estoy llamando el Espíritu de Dios de herramienta. ¿Cómo tú estás rechazando la única herramienta que te convence de pecado y quieres ser perdonado? Es una preposición lógica que está haciendo Yeshua. Ahora, Yeshua convence nosotros del pecado. Dios convence nosotros del pecado. ¿Cómo nos convence del pecado? Con Ruach HaKodesh. Por isso Yeshua diz, há perdão para quem hace algo contra mim, há perdão para quem hace algo contra mi papá, pero contra a herramienta que vai convencer tu de pecado, não. El mismo sentido la halajá nos está dando acá. Uma pessoa que odia a los sábios de Torá, e sábios de Torá, aprenda como quiera, sábios de Torá. É uma pessoa que não tem porção no mundo venidero, e se deve ter muito cuidado com isso. E el sábio deve ter cuidado também de, através de seus hechos, mira que está falando halajá. Ideias não provocar está bem, hermanos bolivianos, provocar isso em outras pessoas, pois há muitos olhos que estão mirando a este sábio em cada ação. Mira a segunda parte de la Mishnah, de la Halajá. Não se deve odiar el sábio, pero el sábio também não pode dar motivo para ser odiado e nem para que hablem de ele. É o que disse ao início de nossa enseñanza de hoje dia. Quem é um rabino de verdade? Um rabino que tem musar, alahá, ética. Listo? Vamos agora a Benishai. Finalizei, Yakut Yosef. Vamos a Benishai. Não são muitos de Benishai, pero há coisas muito hermosas acá. Todo aquele, Mishnayot 2 del Benishai, leis de Benishai. Todo aquele cuya a maior parte da sabedoria viene de ele. A ver, mira se está bem. Todo aquele cuya la maior, está bem, hermano Yosef? Cuya la maior parte de sua sabedoria? Cuya maior parte de sua sabedoria, ahora sim, ¿no ve? Viene de ele, é chamado de su rabino principal. Ou seja, aquele que ensina a nós outros, que é o principal que nos ensina, é chamado por Alahá, o rabino principal desta pessoa. E todo momento em todo momento que seu principal rabino está vivo, seu aluno fija um estudo. Se o aluno fija um estudo e se senta a ensinar sem a permissão de seu rabino, mesmo o aluno estando em outro país, é como se estivesse debatendo com a própria presença divina. Escute, que está falando el Benishai. Hermanos, déjame hablar algo a ustedes. Todos os ensinos que dou a ustedes, todo o cronograma de Shabbat, Kashrut, la próxima, pureza familiar, primeiro hablé com os rabinos. Me ha autorizado por lo menos um de los rabinos. Ou seja, eu não estou ensinando algo porque, sabe que? Passou uma situação esta semana na sinagoga. Vou dar uma ensinança de indirectas. Mira, não é assim, judaísmo não é assim. Qual é a parashá da semana? Qual é o tema da semana? Aí, o rabino te autorizou a ensinar? Tu rabino te autorizado a ensinar? Uma vez ao grupo de Brasil, que tem mais de 2.000 discípulos allá da sinagoga de Brasil, de nossa sinagoga, uma pessoa ha hecho uma pergunta e me disse assim, graças rabino. E minha esposa disse que eu sou terrível, porque não era para falar isso. É que eu sou muito rígido em meu pensamento. E eu disse, não necessito agradecer, pero eu não sou rabino. Aunque os rabinos digam, eu não sou rabino, eu sei quem sou. Eu me pongo em meu espaço, porque a Halajá disse, um aluno só lhe ensina se seus rabinos lhe há autorizado. Por que, Andrei? Por quê? A ver, quem pode me contestar? Por que esta Halajá disse isso? Vamos usar aí a primícia lógica de la enseñanza de Shabbat. Por quê? Diez estrelas para quem sabe. Vanessa, sabe? Nádia? Porque el rabino puede ver las obras de su discípulo y porque también el rabino es quien puede evaluar el conocimiento que uno puede tener. Está perfeito, irmão Yosef. Siga. Está perfeito. Empieza aí, pero há outro ponto. Está bem, não estou acá te agradando. Está bem tu resposta. Pero a terceira parte de isso é que, imagínate que eu sou discípulo de los rabinos, ok. Nenhum de eles me autorizou a ensinar. Pero eu empiezo a ensinar. Estou ensinando. E llega outro rabino. Não eu, outro rabino
que é como mis rabinos. E disse assim, quem te ensinou estas tonterias? Não, quem é tu rabino? A ver, pergunta a Vanessa, que perguntou o rabino quando ela foi aos Estados Unidos? A primeira coisa que perguntou Vanessa, o rabino de Rabat, quem é tu rabino? Aí Vanessa disse, não, és um moré, me chamou. E me disse rabino de Rabat, quem és tu, rabino? Então, para ensinar, tem que ter, porque assim, irmãos, quando não tem autorização, aí tem quem defenda ele. Aí tem um suporte, porque se habla algo, diz, não, mi rabino é este. Ele tem autorizado a ensinar? Sim. Então vou agora ser malochet com tu rabino. Tu ensinou esse aluno? Sim. Então vamos debater agora. Claro que sim, vamos. Eu confio no que é ensinado a meu aluno. Você dá conta qual é o princípio da Halahá? Não tem nada a ver com obsequioso com o rabino. Ai, porque se o rabino não me autoriza. Seamos mais maduros, temos que ter mais madurez intelectual para estar delante de Hashem, de Kadosh Baruch Hu. Toda alahá tem um princípio de la Torá e um princípio ético, não é capricho. Listo? Vamos então. Próxima alahá de Benishai, estou saltando. Aí está. Todo aquele que pelea com seu rabino principal é como se peleasse com a própria Shechinat Hashem. E todo aquele que tem ressentimentos, sois ressentido, e se queda fazendo reflexão sobre a capacidade de seu rabino, isso de acá é incrível. É como se estivesse ressentido, me compreende, irmão Jair, irmão Yosef? É como se estivesse ressentido e dudando da própria Shekhinah. Esto sobre a proibição de refletir não é um pensamento, sino que a intenção da pessoa que habla é cobrir o rabino de argumentos. Como disse, ele Yosef le trai beit. Qual é o ponto acá? Sabe que? Eu estou estudando muito a Torá, estou estudando muito a Halahá, agora tenho discípulos, estou falando de mim, Moré e Jacob. Pero Hasve Shalom lo Aleinu, Hasve Halila. Pero sabe que em esse tema eu creio que é mais que Rabino Emanuel. Hasve Shalom lo Aleinu. Los sábios dizem, aunque tu sepa, porque se Deus te ha puesto bajo a autoridade desse rabino e legou um ponto que tu agora já sabe mais que ele, não importa, porque não tem que ver com conhecimento. Los sábios dizem, rabino só é rabino se primeiro serviu a outro rabino. Serviu, está bem? Me compreende? Se primeiro limpiou a casa, a sinagoga, o banho, porque Elisha só tuvo porção doble porque primeiro serviu a Elias. Está dando conta qual é o princípio da Halahá? Então não tem que ver com o Torá, com o intelecto, irmãos. E eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês acá são mais inteligentes que eu, muito mais. Irmão Yehoshua é incrível sua capacidade de dedução lógica para perceber as coisas. Outros todos os textos acá, todos. Pero principalmente aqueles que já eu conosco um pouco mais. Pero, por que Deus me ha puesto acá como moré? Não sei. E chegará o momento que vocês vão ser rabinos e que Deus vai pôr pessoas delante de ti que são muito mais inteligentes, pero que vão ser, é necessário ter o respeito por Deus. Por isso a Halahá disse, é como se estivesse peleando com Kadosh Baruch Hu. Por quê? Porque quem levantou esse rabino não foi tu, foi Deus. Irmão Yehoshua, perdão, podes falar. Não, era só fazer um comentário acerca dessa Halahá que ha dicho. Primeiro, uma pergunta, qual é a Mishnayot na dicho? Essa de acá é a 3 de Benishai, leis de Benishai, Mishnayot 3. Graças. É hacer uma alusão como lo que Cora hecho, não? Isso, perfeito. Mira, aí tinha o comentário saiu. Sim, hoje. Aí a sola se ela caiu, eu pensei que tu havia hecho o comentário. Tchau. Ah, sim, eu conosco. Pero siga, se queres falar mais, siga, está bem tu comentário. Não, era acerca disso, não, que assim como Cora quis pelear com Moshe para, depois de haver aprendido todo com ele mesmo, e depois estava peleando contra Deus mesmo, não? Porque de Deus venia esse conhecimento. Exato. Temos um exemplo de Kabod Hahav em la Brit Hadashah com Nicodemo. Nicodemos, era nascer del Sinédrio. Ustedes sabem que é ser um nascer del Sinédrio, irmãos, hoje dia? É ser o rabino mais importante de todo Israel. Hoje dia é ser rabino...
Ai, la familia Shelirta. Shelirta. Solo me olvidé de su primer nombre. Vanessa, puedes hablar. Después yo sigo. Jacob, Moré Jacob. Ay, ay, ay. Una pregunta. Nacer también escuché que era profeta. Profeta también. Tiene el shores de Nas, de... No es Nas, es de Nevin. Nevin. Tiene un shoresh, que pode ser também chamado de profeta. Pero Nasser, dentro do contexto de burocracia, é um príncipe. Por isso Yeshua diz, tu eres príncipe em Israel. Ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Federal de Torá de Israel. O homem mais importante de Alahá. Pero como Nicodemos trata Yeshua? Raboni, maestro. Bem sabemos que tu eres maestro que viene de Deus, porque nadie pode fazer as coisas que tu haces se uno não viene de Deus. Ou seja, Nicodemos, Nicadimon, judío ortodoxo nos ensinando. Então, como disse a irmã Yehoshua, mira, meu ouvido está escutando agora. É como disse a irmã Yehoshua, Cora, disse los sábios, tinha muito conhecimento de Torá, pero caiu. E Yehoshua, disse los sábios, disse o Midrash Tachumã, sabia muito mais Torá que Moshe al final de sua vida. Pero Yehoshua disse, não quero que Moshe muera. Não, disse que se levantava temprano Yehoshua para ir ao Beit Midrash para estudar, e uma vez chegou lá, estava Moshe sentado na silla para aprender com Yehoshua. E Yehoshua disse, não, hasve shalom, maestro, não vou sentar para te ensinar. E ele disse, não, tu eres o próximo líder, e agora o Ruach HaKodesh está sobre ti. E mesmo assim, Yehoshua disse não, e saiu da tienda do Beit Midrash e se quedou de pé aí à frente. E Israel disse, que está sendo Yehoshua de pé aí enquanto o maestro está ali? Não vou ensinar a Moshe, é loucura. Você dá conta? Então, vou seguir. É proibido, Mishnah 5. Irmã Dani, pode falar, minha querida irmã. Shalom, quería, Shalom, mi querida. preguntar, o bueno, también comentar, ¿no? Yo tenía un poquito de problema en ese tema de la autoridad, incluso con pastores. Sí los respetaba, los quería todo, pero por esta parte de la Biblia, de la Brit Hadashah, que es Mateo 23, del 8 al 12, un poquito tenía como ese conflicto, ¿no? De cómo llamarlos, hasta a veces si llamar pastor estaba bien, yo me preguntaba eso, ¿no? Ajá. Entonces quería saber más o menos qué contexto se ha escrito esta parte de la Brit Hadashah. Si gustan se los puedo leer. Por favor, lea, para que todos escuchen. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, eso quería Ahí está. comprender, ¿no? Mi querida hermana, te amo. Gracias, porque eu ia falar desse versículo, porque eu não posso escuchar aí. Não, pero Yeshua disse que não tem que llamar, pero a resposta está em el contexto. Está em el contexto. Yeshua é perfeito. Primeiro vamos ao contexto histórico, ¿ya? Em esse tempo, Yeshua inclusive habla de isso de uma maneira indireta. Ele disse, não queira ser como alguns fariseus que vão às praças, põe seus talit, tefilim, largos, e estão aí orando, não vê? Não disse esse Yeshua? Que estão aí, oh, Padre. Inclusive, a parábola del publicano que chega delante de Deus e diz, sou pecador, sou isso. E Yeshua disse, esse foi perdonado. Enquanto o outro, não, porque eu ayuno. Onde está o ponto desse versículo? Yeshua disse que antes de contestar, Pablo disse assim, quem tem dom para maestro, seja maestro. Aquele que não tem dom para maestro, que busque ser maestro. AB. Então, Pablo está discordando de Yeshua? Porque Yeshua disse, não queira ser maestro. E Pablo está falando, quem tem dom de maestro, seja maestro. Então, o ponto está em el contexto. Yeshua está ensinando sobre humildade.
Não queira ser chamado de maestro, de rabino, de padre, de nadie. Não busque estar aí. Por favor, hermanos, me chamem de maestro, de rabino. Sou o papá de vocês. Yeshua está falando, porque aquele que não sirve, que não está servindo el outro, este é arrogante ao ponto de falar, eu sou o rabino. Quem é este que ensina? Com que autoridade? Agora, aquele que sirva ao outro, naturalmente vai ser chamado grande. Ou seja, se uno não põe sobre si mesmo o título de maestro, de rabi, sobre si mesmo, ustedes acá nunca escucharam eu falar assim, não, tratem-me como um rabino. ¿Ha hecho isso eu? É isso que está falando Yeshua. Então ele disse assim, para que ustedes aprendam, porque havia um costume allá, que os fariseus e os saduceus principalmente, por isso Juan Bautista se queda louco, airado. De muitos deles saíam del sinédrio, e se não tratavam eles como rabino e maestro, eles acusavam esta pessoa del sinédrio para ser golpeada. Porque há uma sentença para não respeitar os líderes. E que hacía eles, não, sou tu maestro, sou rabino, sou o papá del pueblo. Al ponto que Yeshua disse, não são, Israel são ovelhas sem pastor. Eu sou o verdadeiro maestro, eu sou o verdadeiro rabi. E Yeshua disse, por quê? Porque eu dou minha vida por ustedes, eu sirvo a ustedes, me sacrifico por ustedes e estou trabalhando na alma de ustedes. ¿Se quedou claro este ponto, hermana Dani? Graças, minha querida irmã. Então, vamos seguir acá, pero se alguém quer falar, pode falar, ¿ya? Mishnayot 5, dice assim el Benishai, é proibida la... Inclusive, déjame falar algo, é que me recordei do que disse a irmã Dani. Eu tinha problema de falar padre espiritual, eu e Natiele. Ai, padre espiritual, ai, és tu padre espiritual. Não vê? Muitos acá escutaram isso, não? És tu padre espiritual, padre espiritual. E tinha muito problema com isso. Eu disse, não, assim como a irmã Dani, não, isso está mal, que padre espiritual, não. Isso é só uma maneira de ter escravos. Hasta chegar ao judaísmo e ler as alahot, el Shulchan Aruch, el Kitsu Shulchan Aruch, el Yalkut Yosef, la Kabbalah, la Torá, la Mishnah, el Midrash, todo hablando que rabino é um padre espiritual para os alunos. Este Shabbat hablamos dele chamado, o Rashi disse, quem são os hijos? Pero qual é a diferença do padre espiritual em el judaísmo autêntico, tradicional, para outras religiões? Quem sabe? Menos Yehoshua, tu não, tu sabe, já sei que tu sabe. Pero se nada acontece, Yehoshua vai falar. E eu não sei. Não, ele sabe, já me disse uma vez, a não ser que se haya olvidado. Nádia, qual é a diferença? Porque, irmãos, na tradição judia, em nossos livros, mais de 4.000 anos de tradição, o conceito de padre espiritual é, assim como guardar Shabbat, é algo que é fijo em nossa tradição. Irmã Yehoshua, pode falar, se sabe. Repite, por favor. Qual é a diferença de padre espiritual em outras religiões? Porque muitos dizem, não, és tu padre espiritual, e padre espiritual em el judaísmo. Se há olvidado, não há problema. Nada querem tentar? Pode sim tentar também, irmãos. Não há problema. Listo. A diferença, meus irmãos, é que uma vez eu falava isso com o irmão Yehoshua e ele me ha dado uma resposta que é exatamente essa. Só não se acorda. A diferença é que quando estamos falando de judaísmo, para que uno seja chamado padre espiritual, necessita ser um rabino que tem obras, que tem Torá. Que não diga assim, sou tu padre espiritual, irmão Yehoshua, pero tuvo uma visão doutrinária que agora não necessita comer kosher, agora pode comer cerdo. Porque, não, para ser padre espiritual no judaísmo, disse el Zohar, tem que cumprir Torá. Padre espiritual, tu eres padre espiritual? Sim. Então, quais são tus obras? Lo que diz a Torá. Então, vamos a mirar. Guarda Shabbat. Cumpre Kashrut. Ensina. Tem amor por las pessoas? Tem amor. Dá-te tzedakah. Então o ponto é, necessita ter Torá para ser chamado de padre espiritual dentro do judaísmo. E Yeshua está falando justamente isso também esta passagem.
Não é que está falando assim, não pode chamar um líder de padre espiritual. Está dando um profilático. Mira, vocês não podem chamar a todos de padre. Também não podem chamar a todos de padre nem de maestro. Yeshua está falando, só lá em um maestro. Não pode também, meu maestro é o Rabi Nitzak e o Rabi Yehoshua de Jerusalém. É só um. Não pode ter 2 ou 3. Tu fuente de conhecimento tem que ser um. Porque se tu fuente de conhecimento são 2, 3, 4, 5 rabinos, 5 maestros, o que está passando contigo? Pessoas que não pensam como a mesma coisa. Não, vou escutar, estou falando de aprender de verdade, não estou falando de escutar um shiur, ¿ya? Puedes escuchar shiur de Rabi Moy Ashkenazi, puedes escuchar shiur de Rabi Shalom Alush de Bresley, puedes escuchar shiurim de Rebbe de Lubavitch. Estou falando de ser discípulo, de se assentar e falar, este é meu maestro, é aquele que me ensina a alahá, que quando eu tenho uma dúvida, eu hablo com ele. Me estão compreendendo a diferença, irmãos? Por favor, porque eu mesmo escuto muito shiurim, pero quando necessito de uma decisão alárrica, de um conselho, só tenho um rabino, que é o que vai estar acá. Então, é sobre isso. E além desse tempo, todos falavam papá, meu papá espiritual, meu rabino, e Yeshua está falando, se todos são seus rabinos, o que estão fazendo comigo? Porque eu estou ensinando algo que eles nos ensinam. Estou falando que sou Mashiach. Então, o que estão fazendo vocês acá? Só há um maestro, eu. Só há um padre, meu papá que está no céu. Listo? Só me recordei disso porque eu também tinha esse problema, irmã Dani. Então, na Mishnah 5, são 8:56 já. É proibido a um aluno ou uma aluna chamar a seu rabino principal por seu próprio nome delante de todos. Isaac, Hannah, é proibido. Nem esta vida, quando está vivo ele, nem depois que morre. Hasbe Shalom Aleinu. Por isso não falamos Israel Abuhatzera, Rabino Israel Abuhatzera. Não era meu rabino, pero era rabino de todo Israel. Rabino, Rav, Maran, Rab Obad Yosef. Rab Obad Yosef. É isso que está falando lá também. E hasta mesmo chamar outras pessoas que tenham o mesmo nome de sua principal, não se habla quando estão os dois aí, o mesmo nome. Chama Ahi, o Achot, o Haverim. Por exemplo, se está acá o Rabino Itzhak, e aí um irmão que se chama Itzhak, estão os dois aí, só estou dando um exemplo, já, irmãos. Se hablamos também não há nenhum problema. Por favor, não sejam ustedes, amém, não sejam ustedes ortodoxos. Se não estou fazendo como Andrei ha dicho, Jacob ha dicho, é um grande pecado. Não, irmãos, somos novas criaturas em el judaísmo. Estamos aprendendo a ser judios. Vai passar que uno diga Isaac, vai passar que uno diga Hannah, vai passar que uno não siga. E não há problema. Desde que tu se recuerde e diga, eu aprendi de outra maneira, não tenho que fazer de outra maneira. Me compreende que estou falando? Ya. Então, desde aí também, quando há uma pessoa com o mesmo nome de tu rabino principal, é bueno que tu llame esta pessoa de ahi, de hermano, hermana, e tu rabino por el título de rabino. Mishnah 6, não se diz shalom al rabino principal, e nem se contesta com shalom a ele quando se disse, como se disse a outras pessoas. Para o rabino principal se disse, eu, hermanos, toda vez que hablo com o Rabi Itzhak, eu digo isso, Shalom Aleichem Rabi, Shalom Aleichem Rabi, Shalom Aleichem Rav, o Rabi, porque é seu rabino principal, e é ele que hablamos, perdão, não se disse Shalom Aleichem Rabi, se disse Shalom Aleichem Rabi Umori, que significa, paz, passe a ti, mi rabino e maestro. Compreende a diferença? Shalom Aleichem Rabi Umori, passe contigo mi rabino e mi maestro, que se é o principal, já? Isso vou mandar escrito a vocês depois também para quando envie mensagem rabino, tranquilos, já? Creio que hable todo isso de acá, porque há outras coisas, sabe? Habla de los idosos, lo que vamos por exemplo, Una pregunta más. Claro que sí. ¿Se le puede dar la mano? Prefiero preguntar para no estar... No, eso, bueno. Gracias, hermana Dani. Hermana Dani, más 20 estrelas para ti também.
Bueníssima pergunta da irmã Dani. Aí me vou a mi outro documento, porque está justamente aí mi outro apunte sobre esse ponto que pergunta mi querida irmã Dani. ¿Se pode dar a mano a Rabino? Claro que sí, esse Yehoshua. Como vou ter seriedade agora com Yehoshua de Gandalf? Como? Ya. Sí, esse é um ponto que quero falar com vocês sobre dar la mano a Rabino. Claro que se pode dar a la mano a Rabino. El Rabino não é um Deus, el Rabino não há nenhum problema. Nosso Rabino, principalmente, pode tratar ele como tranquilamente. É um ser humano que ri de chistes. É uma pessoa, e a irmã Yehoshua já é hecho chiste com o Rabino, pero chiste que não é de desrespeito, já é chiste normal. O Rabino também não tem nenhum problema, não há problema dar la mano a Rabino. Shalom, Rabino. Shalom, Rabino. Shalom, listo. Não necessita seguir como eu estou falando acá. É que cada um tem sua compreensão e ação em todo, já? Pero uno que diz Shalom, Uvrachá, Rabi, Mori, não é melhor que um que disse Shalom, Rabino. Escutaram o que eu disse? Ya, para que nada salga de acá e, ai, por que André, el Jacob está... Não, por favor, irmãos, ya? Por favor. Otra cosita, perdón, también es un tema de cultura, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia se saluda de beso, no sé si en todos los lugares. Eso no. Pero para estar segura, ¿no? Eso, ahora sí, hermana Dani, muchas gracias, me está ayudando. Eso no. Hombres no se besa la rabanit. Ah, rabanit, shalom. No. Shalom, rabanit. Shalom, rabanit. Rabino, shalom, rabino. E aí vou ensinar uma alahá também, que é, muitos, quando estão delante de seu rabino principal, está mirando a ele por primeira vez, shalom, rabi. E el rabino te bendice aí. ¿Ya? Eso hacemos cuando en nuestra vida judía. ¿Cuándo hacemos eso? Kiddush, hermano Yehoshua. 20 estrelas para ti. Está volando, hermano Yehoshua. Eso, en Kiddush. ¿Quién hace eso en el Kiddush, hermano Yehoshua? Los padres sobre los hijos. Los hijos sobre los padres, ¿no? Viene, mi amor, te voy a bendecir. Los padres sobre los hijos. No, quien besa. Quien bendice. Eso. Quien besa es los hijos. Eso, gracias, hermano Yehoshua. El hijo llega para el papá en Shabbat y dice, ahí no ve, y tú bendice. Por eso hay una alahá que dice, se usted considera este rabino principal como un papá y le mira la primera vez, en cualquier situación, puedes cumprimentar a él, shalom, rabino. Pero es bueno eso solo hombre con rabino y las mujeres con la rabanit, shalom, rabanit. ¿Comprendieron la diferencia? Con rabino, mujer no, ese es tziniut. Ahora con la rabanit, porque es la representante, es el rabino mujer, aí sim, listo, ¿ya? Eu sei, irmã Dani, porque a mim, eu odio este costume brasileiro, por meu autismo. Ah, mira, olá, André. No. Es que sou pouco louco, já não me gusta, pero ya, há situações todas. Pero isso já é bueno para aprendermos entre nós também. Há uma tziniut entre nós. Homem cumprimenta homem, aí tudo mais. Mulher. Finalizamos a Abdalá, Shabuatov, não há problema. Shabuatov, minha irmã, Shabuatov, meu irmão, já? Porque é um momento de unidade, de família. Não estou falando também que somos, os ultra-ortodoxos, já? Então, não sei se te contestei, irmã Dani, pero qualquer outra pergunta pode ser, me está ajudando muito. Já. Então, vamos. Quando falamos do Shulchan Aruch e Oredeia, que significa Shulchan Aruch? Mesa puesta, não é? Escrito por el gran rabino Yosef Karo, ele vai falar algumas coisas sobre Kavod Rahav, ¿ya? Dice, não, acá já falei disso, já falei também. Aí está. El Simán 28 del Shulchan Aruch e Oredeia diz assim: quem se considera que está em desacordo com seu rabino? Qualquer que estabeleça uma sala de estudo para si mesmo, se siente, predique e ensine sem o permisso de seu rabino, mientras este aún está vivo, incluso se encontra em outra parte. Hablei isso para vocês, pero agora estou falando como se classifica
desacuerdo, um desrespeito ao rabino. Um desrespeita a seu rabino quando está ensinando sem falar com o rabino antes. Irmãos, déjame falar algo a vocês. Quando eu estava na igreja, para ensinar as pessoas, eu pedia permisso para o pastor. Efrat está cá, e Roxu está cá e Élida. Nós éramos vecinos aí em 2018. E Élida e irmã Yehoshua queriam aprender mais de Torá, porque sempre foram assim, quero aprender. E eu primeiro abri o pastor, 2017, criou 2018, não vê, Yehoshua? E eu disse, pastor, estes vecinos que chegaram cá, estão indo à igreja também, puedo ensinar a eles isso? E o pastor disse, pode ensinar, André, não há problema. Porque isso não tem que ver com solo alahá, Torá, judaísmo. Tem que ver com o musar de cada um. Se um tem problema com essas coisas que estou falando, tem que mirar a si mesmo. Não, parece que eu penso, mira a si mesmo. Então, aí sigue o Shulchan Aruch. Já, déjame mirar se vou falar isso, porque já quero partir a Brit Milá. Quanto tempo temos já de ensinança, irmão? 1h10. 1h10, já, graças. Já falei isso também, Baruch Hashem, falei quase tudo isso. Aí está. É um mandamento positivo, mitzvah, a ser poner-se de pé ante qualquer sábio, rabino ou talmid chacham, mesmo que seja um jovem. Porque Pablo disse isso a Timoteo, não vê? Porque Timoteo tinha este medo. Pero es que eu sou jovem e há pessoas em Éfeso que são maiores. E? Quem te ha dado a unção? Timoteo. Não foi Deus? Então cumpra tu papel porque foi imposto manos delante de ti. E hermanos, vou falar algo para vocês com muito amor, muito amor. Há pessoas que são mais jovens que nós e que têm muito conhecimento de Torá, musar, ética e respeito por la palavra de Deus. Nosso rabino Isaac não é um anciano, é um jovem. Pero digo a vocês, quando eu estou delante do rabino Isaac e charlando com ele, eu sou maior que o rabino Isaac. De altura. De altura. O rabino Isaac tem 1,50. Não pode ser essas bromas de todos os rabinos. Shalom lo aleinu, perdão, irmãos. Que irmão Yehoshua? Pero tú ya estás llegando a los 80. Não diga isso, não sou também assim. 81 é jovem. Pero, quando eu estou falando com o rabino Isaac, eu parece que estou delante de um homem de 80 anos, um sábio, que sabe falar, que te mira, que não está aí. Outra coisa. Então, não só o Pablo, porque era judío, como também ele Yaculti, el Benishai e ele Yaculti, el Shulchan Aruch Yoredea disse o mesmo. Um rabino que seja mais jovem também tem que estar aí delante dele. Quando mira lá a primeira vez o rabino e está sentado tu, se está de pé, não necessita sentar e levantar, irmãos, já? Estamos todos sentados, liga o rabino, todos se levantam, já? E se o homem quer tratar o rabino como mais honor, como eu hago com mis rabinos, a primeira vez que fui allá não ha hecho isso com mis rabinos, porque não les conhecia personalmente. Pero depois, quando volvi, que já conhecia eles personalmente e aí visto os seus frutos, aí sim eu tratava eles como padre, os rabinos. Shalom, rabino. Deus se lo bendiga, hijo. Já? Compreender? Listo. Então, agora sim. Vamos falar de Brit Milá. Sobre Kabod Rahab, já vou deixar Efrat falar também. Um ratito, brincando. Não, finaliza aqui. Já. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Hazak Baruch para vocês. Espero que tenham compreendido o sentido alárrico de dar honor a tu líder. Já? Porque Deus se lo bendiga. Shalom, shalom.